Boa tarde a toda Minas Gerais. Boa tarde especial para Carandaí, Monte Azul, Boa Esperança. E hoje muito especial para Poços de Caldas. A galera sempre acompanhando o Minas Esporte. Muito bom estar recebendo você aqui na tela da Band. Campeonato Mineiro, retomada da competição estadual. Cruzeiro em Juiz de Fora, jogo antecipado, busca da liderança. Roger vetado, Diego Renan no banco. Gols do passado, você vai rever o time de 2013. É super recordação. Enfrentando o Tupi. Galo, Mancini diz, lateral não, mas quer uma vaga do meio para frente. Rafael Cruz só quer voltar se tiver inteiro. A pressão da Arena do Jacaré está incomodando o jogador. A saída de Tardelli. Vamos receber então os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Frederico Jota. Boa tarde. Serginho. Fábio Pinel. Então vamos lá. Vamos começar aí por Tardelli, se despedindo do Galo por boas cifras. Acredita na reposição. É isso que o torcedor do Atlético quer ver agora. Claro que um time começa uma temporada já com um plano de jogo, né, com os jogadores que tem. De repente, o jogador da importância que é o Tardelli sair realmente pesa. Né, acho que o time perde um pouco no entrosamento, né, porque fizemos 8 jogos pelo campeonato no início dessa temporada, então o Tardelli estava sempre jogando, então na saída dele, de repente, isso pode um pouco estabilizar um pouco a parte tática, né, do time, né, que o Dorival tem implantado no Atlético durante esses 2 meses de início de trabalho. Mas eu acho que a força de um grupo é não só a qualidade de cada jogador, mas sim a quantidade, né? Jogadores que nós temos aqui hoje tem condições de suprir a ausência, né, numa futura saída do Tardelli. A gente cobra muito sempre essa reposição de peça imediata para que você não chegue numa competição, e como vocês estão disputando a Copa do Brasil, que a gente sabe que é uma prioridade em termos de participação do Atlético, para que o time não fique assim, mexendo o tempo inteiro, né? Como é que vocês veem isso, essas mudanças constantes? Olha, no meu modo de ver, particularmente, eu acredito que o conjunto é o que conta muito. Acho que é uma equipe bem entrosada, os jogadores os 11 que estão começando a partida considerados titulares, eu acho que tem que ter a tranquilidade de ser o titular da equipe e ter uma sequência de jogar um campeonato estadual e Copa do Brasil. Mas a gente sabe também que no decorrer da Copa do Brasil, né, é uma competição importante que dá uma vaga para a Libertadores, a gente sabe que pode acontecer de poupar no Mineiro também, mas no meu modo de ver, a gente vai tentar priorizar as duas competições e o jogador quer jogar todas as competições que tiverem, né? Então, mas quem tem a decisão final é o Dorival, que vai saber sempre o melhor momento para ter as mudanças, e nós jogadores temos que estar preparados para isso. Tá, então, o Atlético confirma oficialmente então acerto do Tardelli com a equipe russa. Os números para o Tardelli devem girar em torno de 8, 10 milhões de euros por 4 anos de contrato. Então, irrecusável a proposta. O torcedor pode falar em amor e paixão. Profissional tem que ser assim. É dessa forma que acontece, seja com profissional em qualquer área que for. É um dinheiro que realmente vai fazer a independência financeira do Tardelli. E isso todo mundo tem que entender. Efetivamente, a transferência só será concretizada quando o Atlético receber a documentação da equipe russa, passando então 5 milhões de euros por 62,5% dos direitos do Tardelli. Aqui o Atlético tem aí os direitos, então é isso que o Atlético está aguardando, mas já é oficial, Tardelli está fora. É uma perda muito grande para o Atlético, né? Só que agora a gente já tem que pensar para frente, né, Edmar? Uhum. É uma página virada. Na verdade, não é o primeiro problema no ataque do Atlético, né? Que já perdeu o Obina, perdeu agora o Tardelli. Então, acredito que é o seguinte, com essa grana que está chegando da Rússia, é a hora de repor rápido, enquanto o ano ainda está começando, foram poucos jogos mais tranquilos, Campeonato Mineiro e Copa do Brasil. O bicho vai pegar daqui para frente, então está na hora de repor com urgência. Eu já achava que deveria repor a perda do Obina, que aconteceu no início do ano. O Atlético perdeu o ataque titular dele, na minha opinião, no mês de março. Então, página virada, acabou. A proposta foi boa financeiramente, pelo que o Atlético investiu no Tardelli, que pelo que ele está recebendo agora, muito boa. Ou seja, tem dinheiro em caixa para repor e eu tenho certeza que o Atlético vai repor. Eu sou muito realista, né, Sérgio, nessa questão de venda de jogadores e acho que a gente tem que ser muito assim. O Obina não tinha como o Atlético fazer nada porque ele não tinha interferência nenhuma, os direitos não eram dele, enfim.
No caso do Diego Souza, ele não queria mais ficar. Então, como é que você vai obrigar um jogador a ficar? E no caso do Tardelli, as cifras são expressivas demais, tanto para o Atlético quanto para ele. Não tem como segurar essa história. Agora, a reposição é que tem que ser trabalhada nesse momento. Da venda, da forma como vai, eu sou sempre favorável a que aconteça diante dos argumentos que são utilizados. Agora, é preciso repor. A pressão do jogador é muito grande, né? O jogador vê ali naquela negociação, na transferência dele, vai ficar o resto da vida tranquilo. Claro. O resto da vida vai estar tranquilo. Nós, A independência financeira dele foi feita. Só que o Tardelli, há mais tempo, falaram em várias propostas do Tardelli mais altas do que essa. É 5 milhões de euros. Que, na verdade, segundo informações que a gente pôde apurar, nunca veio no papel. Segundo disseram. Mas também podem falar assim, foram 10 milhões de euros, mas por 100% dos direitos. E o Atlético só detém 62,5. Então, esses 5 milhões fica de bom tamanho. Calil fez um caixa, fez dinheiro no Diego Souza, no Tardelli. Agora, essa reposição tem que ser imediata. O mercado não tem tantos jogadores à disposição. E principalmente no ataque, aonde o Atlético perdeu as duas referências do ano passado e do começo desse ano. Então, o Atlético tem que andar rápido, porque outros jogadores podem estar vindo também para clubes do Brasil aí, a gente sabe. E a gente também sabe, segundo a informação que eu tenho, o Atlético andou procurando um jogador que foi do Cruzeiro, que foi o Kleber, mas assim, não deixou nada acertado, ligou, o Calil pessoalmente ligou e falou o seguinte: você deseja jogar no Atlético? Eu sou profissional. Pronto, acabou, a conversa acabou por aí. A gente não sabe se o Atlético vai fazer proposta para o Palmeiras. Olha, o perfil que a gente pode apurar, que a gente já conversou com pessoas ligadas ao Atlético, é o seguinte: o Atlético deve trazer 2 jogadores, um meia e um atacante. Os 2 jogadores novos, jogadores entre 23 e 24 anos, jogadores de investimento. O Atlético quer investir uma parte, quer ter a parte desses jogadores, mas são bons jogadores e estão atuando fora do país. Esse é o perfil que o Atlético traçou para as 2 contratações que devem acontecer. Bom, Dimara, vamos falar sobre o que ficou, né? O Rafael Cruz disse na reportagem, na entrevista coletiva ontem na Cidade do Galo, que o conjunto é importante. Sim, de fato, mas de nada adianta o conjunto sem aquele jogador ali na frente para concluir todas as jogadas que forem construídas. O Atlético perdeu as 2 referências, como lembrou o Fred e o Serginho, primeiro o Obina, agora o Diego Tardelli. Magno Alves, Jobson, Neto Berola, Ricardo Bueno, Jamie e ainda o Wesley, na minha opinião, não são os jogadores que vão estar ali à frente da equipe para resolver essa questão. Então, a equipe atleticana tem que sim contratar reforços. De repente, esses jogadores de investimento, como disse a Dimara, podem ser a solução, mas desde que cheguem prontos para jogar. Tem que chegar em condição de jogo. Fala-se em Alexandro, mas não entra no perfil do que disse a Dimara. São vários nomes aí surgindo, mas o fato é que tem que contratar rápido. E, óbvio, quando a gente fala dessa questão da reposição do Atlético, a gente sempre fala dessa questão ofensiva, né, dos jogadores que estão indo embora, do que o Atlético perdeu em termos ofensivos. Mas passa também pela lateral. E aí entra Rafael Cruz, que agora só quer voltar inteiro. As cobranças. A parte física ainda falta um pouco, né? Eu comecei a treinar na quinta-feira passada. Acredito que mais essa semana inteira ainda para dar uma condicionada boa, começar os trabalhos com bola, parte técnica. Não, acho que no momento que eu me encontro, eu cheguei num ponto que prefiro estar realmente 100%, porque a gente acaba, às vezes, entrando em algumas partidas sentindo alguma coisa ou outra, coisas normais de dores, de todo jogador tem dor e tem que superar. Mas às vezes você acaba, por estar tendo oportunidades e não querendo perder, você acaba, às vezes, forçando um pouco mais do que deve. E foi o que aconteceu comigo o ano passado, que teve uma sequência de lesões também. E terminei o ano com uma lesão. Comecei o ano, no primeiro jogo também já tive uma lesão. Acho que o momento agora é de preparar bem, tá realmente 100%. Isso é comissão técnica e os fisioterapeutas já prepararam bem o trabalho ali. E acredito que vai dar tudo certo. A gente vai seguir a risca aí para quando estiver à disposição do professor, acho que deixar de lado essas contusões que vem me atrapalhando muito para poder ter uma sequência boa. Nesse período que você ficou aí de fora, que você pôde observar e que você vem observando essa questão da lateral do Atlético, que é um problema, o que você vê
que você acha que você podia resolver? Qual é o verdadeiro problema? O que tem que se fazer para ficar com essa posição? Qual é a característica do que o Dorival pede? Quem vai ficar com essa posição tem que ter o quê? Olha, acredito que eu já senti um pouco de pressão ali jogando na arena. E a torcida do Atlético realmente cobra e busca, acho que um jogador daquela posição agressivo, um jogador que realmente tem ousadia. Né? E a gente tenta, por um lado, o torcedor tem ali aquele lado de cobrar bastante, de ser irresponsável dentro de campo, mas a gente sabe que Dorival também pede uma cobertura, né? Tem todo um sistema para a gente seguir, né? Mas realmente o jogador tem que ter um pouco também de ousadia para que a gente possa agradar de um lado e do outro, porque senão não é fácil não encarar a loucura ali naquela lateral ali. Procurar tá melhorando nesse sentido aí. E jogar no cantinho ali na arena do Jacaré, o cara prefere ir lá pro meio, né? Não, mas falando sério, eu acho que é uma posição realmente carente. Às vezes tem até jogador de meio campo que acaba indo para a lateral por ter facilidade, um jogador leve, um jogador que tem uma parte física boa, acaba tendo uma facilidade ali, mas a gente espera que surja aí mais laterais, que possa estar aparecendo para o futebol aí. Parece que ele está sentindo um pouco o peso de estar jogando ali na lateral, com a torcida na cobrança. A gente fica pensando, né? Quando o Dorival fala que ele trabalha muito essa parte psicológica, tem que trabalhar mesmo, né? Porque, sim, 3 perguntas para ele, né? Na maioria das respostas, ele relatou o tempo inteiro a pressão que ele sofre quando ele entra ali, ele sabe das dificuldades da Arena do Jacaré, por isso ele só quer voltar 100%, daí se cobrar pelo menos ele tem chance de fazer alguma coisa, não precisa correr para o meio. Vai ter que ser um trabalho bacana com ele. O que me impressiona é que é o seguinte, um jogador que já está há um tempo aí no Atlético, e a questão é o seguinte, poucos jogadores têm oportunidade de jogar num time da grandeza do Atlético. Se ele não quer esse tipo de pressão, vai jogar num time pequeno. Isso é um absurdo. Né? Da virada do ano, uma posição em aberto ainda, o jogador que terminou o ano como titular, apesar de não ter convencido, declaradamente falar que ele treme com o grito da torcida. É inacreditável, é inacreditável. Era a hora dele estar... É realmente óbvio que ele tem que estar 100%, o Dorival já deu... Diminui a pressão, se estiver bem. Né? É o mínimo que qualquer torcedor espera, que o jogador, pelo menos fisicamente, esteja bem, corra, disputa a bola. Agora, sinceramente, pressão ele vai ter, até quando o time estiver bem. Né? Seja perto, seja jogando... Não acha, Rafael, que você sair da lateral e começar a jogar no meio do campo, que você não vai ouvir o grito, já não. sabe, o lateral quando sai pro meio é porque tá fugindo a pressão da torcida. É um absurdo. Eu fiquei decepcionado, assustado com... Ele não óbvio, ele tem um peso de jogar com a camisa do Atlético. Óbvio que a gente entende que ele foi extremamente transparente ali, esboçou realmente. E mais do que isso, né, Serginho? Pelo que ele falou, quando eu perguntei assim, olha, o que o Dorival quer do lateral, né? Vocês já conseguiram descobrir? E ficou bem claro que o Dorival quer que seja um lateral ousado, né? Que tenha isso, talvez um pouco de responsabilidade, entre aspas, né? Na condição de estar levando esse time para frente, porque é característica das equipes do Dorival. Quem tem essa característica? É difícil achar isso no grupo do Atlético hoje. Hoje o Atlético não tem que contratar, não tem esse lateral ousado, não tem esse lateral de personalidade, principalmente no que falou o Rafael Cruz. O Rafael Cruz demonstrou que ainda não está preparado para assumir a lateral do Atlético. O Atlético é um time grande, a torcida vai fazer pressão sim, porque a torcida quer que o jogador dê de si o melhor dentro de campo ali. Ele tem que correr, ele tem que lutar e, acima de tudo, tem que ter qualidades técnicas. Todos os jogadores que vencem, são decisivos nas suas funções dentro de campo, são jogadores de grande personalidade. Grande personalidade. E o Rafael Cruz demonstrou medo. E a pessoa não pode ter medo. Principalmente vestindo a camisa do Atlético, um time de massa, é um time que tem uma torcida fanática, uma torcida que cobra. Então, Rafael Cruz, ou você muda ou você não vai jogar no Atlético mais. Dá para ficar livre das cobranças? Eu acho que não, e eu fiquei preocupado com a passividade que ele demonstrou, principalmente no final da resposta dele, quando ele disse que espera que surjam novos laterais para o futebol brasileiro. Ele tem que jogar bola, ele não tem que torcer para que apareçam outros jogadores para assumir a posição dele. Preferência não aparecesse, que ele pudesse aparecer mais. Ele tinha que tirar isso de dentro para que ele fosse o lateral direito do Brasil, o melhor do país. Não estou dizendo que ele vai chegar à seleção, estou dizendo que ele tinha que ter essa coisa interior dele, esse pensamento. Não tem que esperar que cheguem outros laterais revelados no futebol brasileiro. Ele vai ser cobrado porque realmente não está jogando bem. E enquanto o Atlético não resolver a questão
das laterais é outro problema para a equipe para a sequência da temporada. Sabe que eu acho que era terça-feira de carnaval. Acho que o pessoal não estava raciocinando direito. Pode passar por aí. Mancini já tem definições bem claras nessa questão da sua posição na equipe, na forma de jogar e do que realmente Dorival Júnior quer do seu futebol no Galo. Minha 9 anos de Europa, eu jogava sempre na frente, né? Como atacante, né? Bem aberto, como ponta, no caso, né? Eu, como eu falei anteriormente, na minha primeira entrevista daqui, quando eu cheguei, estou disposto a ajudar em qualquer posição que eu jogar. Mas isso é o Dorival que vai decidir. Estou trabalhando, estou bem fisicamente, só estou aguardando a minha oportunidade. Né? Tenho certeza que ele irá aparecer, né? Estou compenetrado no meu trabalho. Tenho certeza que vai ser um ano muito bom. Mancini, a gente falou dessa questão de jogar mais à frente, jogar mais aberto. Desde que você chegou aqui, do que você conversa com o Dorival, como é que você sente ele, a sua condição nesse grupo? Ele gosta do jogador multifuncional, que atua pela lateral, que vem pelo meio. Como é que você entende o que ele quer de você nesse time? Hoje, o futebol ele requer isso, né? Jogador que seja um coringa, né? Joga em demais posições. Isso até facilita o trabalho de um treinador, né? Então, ele pede isso para mim, né? Ele gosta que... Ele falou comigo que gostaria de me utilizar como um jogador meio de campo, né? E na posição hoje que exerce o Ricardo e o próprio Renan. E também, às vezes, precisando de um terceiro atacante também jogar bem aberto, né? Como ponta, né? E a gente procura, do dia a dia, melhorar, ver aquilo que a gente realmente necessita para que a gente possa ter nossa oportunidade, né? E em campo poder demonstrar. Ele requer isso, é muita... versatilidade, acho que é a coisa fundamental hoje. Não, chega, não deu para mim mais não. Eu acho que nós temos opções, sabe? Tem o Patrick, tem o Rafael, o próprio Jackson, que jogou o Clássico, que jogou o último jogo contra o próprio Iap, é um jogador que está sobressaindo muito bem. Eu sei que a torcida do Atlético é impaciente, né? Eu sei que a torcida do Atlético quer ver um lateral, mas acho que esses jogadores que aqui estão, tenho certeza que vão dar conta do recado. O Dorival confia neles, eu acho que eles são jogadores que podem realmente suprir a lateral direita. São 3 bons jogadores e creio que vai dar resultado para o Atlético. Tá aí, então não contem com o Mancini na lateral, sem chance nenhuma. E o Dorival também definiu isso, ele já deixou ali bem claro, ou é no lugar do Renan ou é no lugar do Ricardinho. É ali que ele vai disputar a posição. O Rafael Cruz pode estar até mais feliz agora, né? Menos um ali para... Né? E a preocupação dele é a Arena do Jacaré. Pois é. Acredito que é o seguinte, o Dorival pode até, dependendo do estilo do jogo, ele pode até usar os 3 meias. Pode usar o Renan Oliveira, o Ricardinho e o Mancini, colocando um jogador... Ele é ousado. Né? Um jogador, um centroavante que eu acho que vai vir, jogando mais fixo, ele pode aproveitar o Mancini, que chega muito bem na área. Tá claro, não vai jogar na lateral, já veio para jogar em outra posição, e é um jogador que, em forma, ele pode dar muito retorno para o time, um jogador muito útil taticamente. Concordo, e ele disse que já tá, não dá para 90 minutos ainda, ele deixou muito claro, mas já está chegando próximo disso. Sem dúvida, né? O Mancini é aquele jogador que se cuida, é aquele jogador que ficou 9 anos na Europa e 9 anos ele não jogou na lateral. Então essa readaptação fica difícil para ele. Ele tem razão, não vou jogar na lateral, vou vir para jogar no meio, vai disputar ali a posição no meio. E o Dorival já usou os 3 meias contra o Funorte. Contra o Funorte, na primeira partida do Campeonato Mineiro. E pelo menos virou o jogo, né? Mas agora vamos ver. O Fred tem razão, ele pode usar. É arriscado? É arriscado. Tem que ter aqueles pegadores, os laterais já não sobem tanto, com esses 3 meias. Mas o Mancini vai jogar no meio ali. E, como eu falei aqui no começo da temporada, o Mancini tem lugar nesse time ainda, quando ele estiver bem fisicamente. Ademar, eu entendo perfeitamente o desejo do Mancini de disputar uma posição ali no meio. Assim como eu defendi o Serginho, eu acho que é justo da parte dele querer. Mas eu acho que, às vezes... tem que partir do próprio jogador também a iniciativa de estar ali para compor realmente o grupo e ajudar quando é necessário. Não estou dizendo que ele é a solução para a lateral direita do Atlético, não. Mas em uma determinada situação, eu acho que o Mancini poderia se encaixar ali na direita só para quebrar um galho durante 1 ou 2 jogos. Para observar, até para ter uma outra opção, o técnico Dorival Júnior. Porque está difícil ver o time do Atlético sem um lateral direito. E um lateral esquerdo também, porque o Leandro não está tão bem assim nessa temporada. Terminou bem em 2010, mas não está indo bem este ano.
Então, acho que o Mancini poderia, de repente, abrir mão, um jogo ou outro, para dar uma opção para o Dorival Júnior ali na lateral direita. Até porque, né, gente, vamos ser sinceros, o último grande lateral que passou e deu certo no Atlético foi o Mancini, né? Vamos lá com o recado da Vilma Alimentos? Everton, é a opção de Cuca pelo meio-campo, recuperado de contusão, daquela história com o Grêmio, de início de temporada confuso. O volante diz que está bem. Estou preparado, né? Sempre estive preparado, sempre treinei forte para que um dia isso acontecer. Eu creio que se eu for jogar, vou dar meu máximo para que o Cruzeiro saia de campo vencedor. Creio que sim. O professor Cuca ainda não me passou como que eu vou jogar, mas eu acho que eu estou preparado para, como você falou aí, jogar do lado do campo ou no meio do campo. Que o professor Cuca optar, eu vou sempre dar meu 100%. Lá de boa, até porque, como eu frisei agora, eu vinha treinando, trabalhando forte. E creio eu que estou preparado para jogar os 90 minutos e ajudar o Cruzeiro a sair vencedor dentro de campo. Tá, então, Everton pelo meio. Achei Cuca ainda meio confuso para a definição dessa equipe que está em Juiz de Fora, sem o Roger, que está contundido. Aliás, não sei para que Gilberto e Roger brigam por essa posição. Eles vão definir. Metade jogo eu, metade joga você, porque eles não têm mesmo. Não vão conseguir. Isso é uma situação que o Cruzeiro tem que definir. Jogar os 90 minutos, né? Continua essa história. Óbvio que a gente sabe que o pensamento é na Libertadores. O Cuca não sabe se coloca o Guerreiro ali como um terceiro zagueiro, né? Como ele se utilizava dele no Botafogo, se coloca o Marquinhos Paraná pela lateral, enfim. Certo é que o Wellington Paulista perdeu a condição de titular, é o Thiago Ribeiro que vai na frente. Em relação ao Wellington Paulista, o Cuca deu todas as oportunidades possíveis para ele. E conversou com ele, né? Conversou com ele, acho que é uma postura até correta. Muito, muito correta. Né? Não, eu vou repetir aqui, eu gosto do futebol do Wellington Paulista, ele fez 44 gols em 2 temporadas, foi muito bem em 2009, caiu um pouquinho em 2010. Está muito mal em 2011. A fase está ruim, então vamos assumir que a fase está ruim e vamos tentar uma outra alternativa. O estilo de jogo do Thiago Ribeiro com o Alisson bate em alguns momentos, então isso tem que estar muito bem organizado, né, para saber como que vai fazer isso. Mas acredito que o Campeonato Mineiro serve até para isso. É onde você pode até testar. Em relação ao Everton, eu acredito que ele vai até sair com ele na lateral esquerda. E vai abrir mais uma vaga com o Guerreiro no meio-campo. Eu brincava hoje de manhã com o Paulo Leite, na Band News FM, onde nós estamos todas as manhãs com a nossa coluna, que o Diego Renan, numa hora ele é titular, outra hora ele é banco, né? E o Paulo Leite ria muito da situação, mas essa é uma verdade que está acontecendo dentro do Cruzeiro, né? Ele não se firmou efetivamente como titular e a qualquer opção que se tem de uma mudança tática, ele é o primeiro a sair. O Diego Renan tem uma deficiência muito grande na marcação e essa deficiência veio à tona principalmente nos primeiros jogos desses. Por que veio só essa temporada? Não, já vem há mais tempo, mas ele agora é a falta do Fabrício. Porque o Fabrício faz aquela cobertura ali. O Fabrício sempre cai pelo lado esquerdo, desarma muito bem. Não é que esses jogadores que estão lá jogando, Marquinhos Paraná, Henrique, não fazem isso. Só que aquele conjunto, quando tem o Fabrício, ele fica mais forte. Ele é um conjunto que a marcação é a prioridade dele, saindo aí o Henrique, às vezes, e o Fabrício, às vezes, não sai tanto. Quando sai, fica sempre alguém ali para fazer. Eu acho que ele combina. Porque tem jogador assim, né, Dimara? Aquele jogador que combina, casa mais o futebol com outro jogador. Então, ficou nítido, assim, né? Ficou nítido assim, né? Com a saída do Fabrício. O Anjinho falou aqui que no jogo do Tolima apareceu mais ainda. Porque a equipe é muito participativa, tá, galera? Comenta aqui também. Engraçado foi o seguinte, no jogo contra o Tolima, nós sabíamos que eles iam explorar ali. E o segundo tempo foi uma avenida Diego Renan. Se o Leandro Guerreiro não entrasse ali para cobrir, para suprir aquela falta de um jogador que marca melhor, o Cruzeiro talvez não saísse de lá com um empate. E sem as melhores condições ainda, o Leandro Guerreiro, né? Justamente. É um jogador que eu acho que realmente vai entrar na equipe hoje à noite, contra o Tupi. Acredito que, como disse o Fred, o Everton caindo para a esquerda, que não é a novidade, já aconteceu em ocasiões anteriores com o próprio Cuca. E fica essa questão sobre o Diego Renan, né? Ele está hoje como opção no banco de reservas, como um castigo para que ele acorde, para que ele... Vamos ver, garoto. Ou realmente é só uma opção para esse jogo, é só para poupar os titulares? Isso poderia ficar claro no caso do jogo de hoje à noite. Eu acho que o Diego Renan, lembrando o que disse o Serginho, é um jogador que tem deficiência na marcação, vinha bem com o Fabrício na cobertura e isso está faltando na equipe de hoje do Cruzeiro. É uma pena que o Cruzeiro tenha que mexer tanto no time que tem como ponto forte a manutenção do elenco
que foi vice-campeão brasileiro no ano passado. Eu acho que o Cuca não está poupando ninguém, não, até porque esse tem sido o discurso dele. Eu acho que ele está tentando opções táticas, exatamente porque ele viu que cada um está rendendo em termos de Libertadores. É óbvio que ele está se utilizando do Mineiro sempre nesse laboratório aí para Libertadores. E o volante Henrique, a convocação para a seleção foi super comemorada, mas ele sabe bem que agora as coisas mudam e as cobranças serão maiores ainda. Tem que continuar do mesmo jeito. Claro que vai ser mais visível, a cobrança vai ser maior, mas tem que continuar trabalhando do mesmo jeito que estava, porque foi dessa forma que eu conquistei esse espaço, essa oportunidade. Então tem que continuar do mesmo jeito, o mesmo foco, o mesmo trabalho. Claro que a visibilidade vai ser maior e a cobrança maior, mas a gente está tranquilo para sempre estar fazendo o melhor. É que a gente vai jogar antes, né? Então a gente vai em busca dessa vitória, onde vai nos dar ficar ali perto dos primeiros colocados que estão na nossa frente. Nós vamos ultrapassados por uma rodada, então esse é o nosso objetivo, esse é a nossa intenção, ir lá contra o Tupi, sabendo que sempre quando a gente joga lá é difícil de se jogar, mas nossa equipe tá bem, tá focada para ir fazer um bom jogo. Tomara que seja um bom jogo essa retomada do Campeonato Mineiro hoje com a 10ª rodada. Você já deve conhecer o Super Prêmio, a promoção que a Band está fazendo para você. Só que você tem a chance de colocar um carro novinho em folha na sua garagem. São 7 Gol Zero e uma BMW X1 linda. É muito fácil entrar nessa. Eu explico. Envie do seu celular a palavra carro para o número 7733. Assim que você envia carro para 7733, você vai entrar automaticamente numa brincadeira de perguntas e respostas. Olha que bacana. E quem sabe ainda poderá participar de um programa da Band ao vivo. São 7 gols e uma BMW X1. Você vai ficar fora dessa? Quem sabe o carro novo que você tanto espera está aqui no Super Prêmio. 7 gols e uma BMW. Envie carro para 7733 e participe. O Henrique falou que a pressão vai aumentar, e óbvio, né? Mas quem chega numa situação como o Henrique chega, de convocação para a seleção brasileira e tudo, convive bem com a pressão. Com certeza. E acredito que a pior fase ele já passou, né, Edmar? Claro. Ele chegou recheado de dúvidas. Muitas dúvidas. Machucou o pé no início, logo lá na sua chegada no Cruzeiro. Conquistou a posição, a torcida continuou pegando no pé, custou a convencer a torcida. Então, eu acredito que agora está tranquilo. Agora ele tira de letra. A seleção, inclusive, vai dar muito mais confiança para ele do que aquele momento ruim de pressão, de dúvida, de cobrança excessiva. Óbvio que ele vai ser um jogador muito mais observado, mas acredito que vai ter o efeito positivo, a confiança e a manutenção do futebol dele. Acho que até avisado pela marcação, nem tanto, porque o Henrique já é considerado um dos melhores meios de campo do país, né? Obviamente veio a convocação, ele já tinha essa marcação toda em cima dele, né? Ele é que tem que lidar melhor agora com essa situação de seleção, né? Chegou para ser titular e o Ramírez era a reserva dele. Quando chegou. Aí teve um problema no pé, ficou 90 dias parado e depois mostrou uma grande superação dentro do grupo. Poderia ter sido consagrado em 2009. Quando fez o gol que ia dar o título ao Cruzeiro, e logo após o Estudiantes virou o jogo e ninguém lembra que ele fez o gol. É impressionante como... E não é só esse gol, teve o gol também contra o São Paulo. Contra o São Paulo, nas quartas de final, decisivo, né? Que ele fez o primeiro gol, inclusive, né? Fez o primeiro gol. Fez o gol no Clássico, fez 2 gols contra o Grêmio. Então aproveitou, ele se aperfeiçoou em bater fora da área ali, fez 2 gols de cabeça, mostrando boa colocação contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro do ano passado, na Arena do Jacaré. Então, Henrique foi a superação, esse meio, hoje é realidade, a seleção brasileira, merecido, foi até demorado. O Jusilei não joga mais que Henrique. E o meio de campo do Cruzeiro sempre... O Jusilei gosta de tuitar agora. Gosta de tuitar, tuitou e ainda cutucou a Gaviões da Fiel, né? Se cobraram dele... Vocês não tinham que ganhar o Carnaval? Depois ele falou que não foi ele. Tá interessante como esses twitters estão sendo invadidos. Vamos imaginar os jogadores do Corinthians pichando a porta da Gaviões da Fiel lá. Queremos título, mais fantasias, mais alegorias. Com todo respeito, eu acho ridículo isso dos dois lados. Tanta pressão que a torcida do Corinthians faz, que é fora do normal, ridícula, como também o que ele tuitou. Mas que foi um desabafo e corajoso, né, da Rússia. Mas logo após ele tuitou de novo, né? E falou que não tinha sido ele que tinha tuitado. Olha, é dele, tá assinando, Twitter é dele, quem foi? Não sei.
Só para voltar na questão do Henrique, eu acho que é merecida a convocação e para o jogo de hoje à noite. Vai ter tranquilidade, será cobrado porque é um jogador selecionável, mas nem por isso deixará de jogar o futebol que o levou até a seleção brasileira. Só para lembrar a questão do Wellington Paulista, ele nem no banco de reservas, né? Então vamos falar disso? Ele não foi relacionado. Porque o pessoal está dando maior apoio para o Wellington Paulista, que não está nem mesmo no banco, vai ganhar um tempo aí para uma recuperação efetiva. O Henrique acredita que será bom para o jogador, que tem o apoio de todo o grupo. O Wellington, eu converso com ele ali, todos têm um carinho muito especial pelo Wellington, porque ele é um cara amigo, um cara brincalhão, está sempre presente com a gente. Mas, como eu falei, jogador vive de momento. E às vezes o momento não é bom, que a bola não tá entrando e ele é um atacante. Atacante sempre é mais cobrado, sempre tem que estar fazendo gol e ele não tá nesse momento bom de fazer os gols. Mas está trabalhando a parte, vai começar a trabalhar a parte para readquirir a confiança, readquirir a tranquilidade, para que a hora que ele voltar com a gente, ele vai nos ajudar, porque é um jogador que já mostrou suas condições, suas qualidades, e é um jogador muito importante para a gente. Bacana esse apoio do grupo, o Cuca também conversou bastante com o Wellington Paulista na segunda-feira. Muita gente diz assim, o treinador não dá satisfação quando coloca, então não deve dar satisfação quando retira. Eu acho que um grupo tem que haver sempre o diálogo, é bom, né, para que o jogador sinta confiança no treinador e que o grupo também sinta essa confiança no treinador. Eu acho que a situação foi bem resolvida. E agora, gols do passado, vamos relembrar um pouquinho daquela equipe de 2003. O jogo foi contra o Tupi. Alex, David, Martinez e companhia. Jogo no Mineirão, 2003, Cruzeiro e Tupi. Saudades do estádio e do futebol. Alex abre o placar. Era ele, Alex. Reveja o golaço. E o segundo veio depois do chute de Martinez. Ele, Alex, para fazer 2-0. E o time tinha David, e é ele quem faz o terceiro. Vale conferir. E para fechar a goleada, Alex de cabeça, depois do cruzamento de Maurinho. Isso aí, Cruzeiro 4, Tupi 0. É para servir de inspiração para o Campeonato Mineiro. Impressionante aqui, a facilidade, gosto de tudo, né? hein? Impressionante a facilidade, né? Você viu o golaço dele no final de semana também? Não vi não. Pois é. Não vi, assumo que eu não vi. E olha que o frio lá tá duro, a adaptação é difícil. E o detalhe também, né, Edmara, que esse jogo é um jogo que teoricamente não valia nada. O Cruzeiro já campeão mineiro em 2003, era o jogo da entrega das faixas. A equipe já havia batido a URT em Patos de Minas e veio para receber a faixa e o troféu em Belo Horizonte contra o Tupi. E ainda assim jogou para cima, fez 4-0 com um grande talento do Alex, que acho que as imagens mostram tudo, não dá nem para falar mais. O Alex faz a gente pensar que o futebol é muito fácil. Pra ele. Né? Ele olhou para a bola, já sabia que o goleiro estava saindo, deu um toque sutil. E ele cansou de fazer gol desse jeito em 2003. 2003, o Cruzeiro fez mais de 100 gols no Campeonato Brasileiro e a gente fala que... Levou muito também, né? Levou muito. Time ofensivo, naturalmente, time ofensivo tem que ser assim mesmo. Eu sou a favor do futebol ofensivo. E essa equipe de 2003, depois de 2003... eu não vi nenhuma melhor no Brasil. Lembrando que o Alex foi muito bem assessorado, né? Tinha o David em forma, né? A gente até comentava isso no primeiro semestre. Né? Depois Márcio Nobre, Mota. O Aristizábal fez a melhor temporada da carreira dele. Grande jogador, pouco lembrado também nessa Os dois equipe, laterais, a gente viu ali o lateral Maurinho no fundo e cruzando, ficando livre da bola. Leandro voando, o Gomes se estabelecendo no gol. O time era... Martinez muito bem, que foi antes da contusão, né? Que acabou Foi um ano perfeito, né? Porque até quando o Alex não jogava, você tinha o Zinho ou o Marcinho para entrar e dar uma solução ali para o meio de campo. Então não tinha como dar errado aquela equipe do Cruzeiro em 2003. Engraçado, né? Olha como que o destino. No dia 30 de novembro de 2003, no jogo contra o Paysandu, o Alex estava de fora. Estava de fora e jogou o Zinho. Que fez gol.
Fez o E primeiro aí gol. eu disse pro Alex, o mundo dá muitas voltas. Intervalo rapidinho, já a sequência do Minas Esporte. E aí tem quem é o adversário. Hoje destaque pro jogo do final de semana. Ipatinga e Atlético. Não sai daí, olho no Minas Esporte. Olho na Band. E agora, na tela da Band, quem é o adversário? Destaque para Ipatinga e Atlético. Felipe Ribeiro. Olá, hoje vamos falar sobre um duelo importante da rodada do fim de semana do Campeonato Mineiro. Neste domingo, o Ipatinga receberá o Atlético no Ipatingão. Com apenas 2 pontos, o Tigre luta desesperadamente para deixar a zona de rebaixamento. Já o Galo soma 12 e tenta recuperar a liderança. O confronto será a reedição da final do ano passado, quando o time da capital levou a melhor e faturou o título no Mineirão, gols de Tardelli e Marques. Apesar de já ter certa representatividade no cenário do futebol nacional, o Ipatinga foi fundado somente em 1998. O empresário Itair Machado, que foi jogador no passado, decidiu fazer o projeto de criação do clube e acabou sendo fundador e atual presidente. A casa seria o estádio Epaminondas Mendes Brito, o Ipatingão, com capacidade para 20 mil pessoas, mas hoje liberado para apenas 11 mil. Depois do período de implantação do projeto, o Ipatinga explodiu de vez em 2005. Devido ao bom relacionamento de Itair Machado com a diretoria do Cruzeiro, os dois clubes firmaram parceria. Vários jogadores da base e comissão técnica cruzeirense foram cedidos. A filial não só chegou à final do Mineiro, como também venceu a matriz e conquistou seu primeiro título estadual. O time era formado por jogadores como o goleiro Rodrigo Poço, o lateral direito Luizinho, o zagueiro William, os volantes Paulinho, Léo Medeiros e Charles e o meia Walter Minhoca. O comandante era Ney Franco, atual treinador da seleção sub-20, recentemente campeão sul-americano. Um ano depois, já com o grupo reformulado, o Tigre chegou à semifinal da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Flamengo. Mas o auge do clube aconteceu em 2008, quando disputou a Série A depois de ter sido vice-campeão da B em 2007. O problema é que o ano marcou também a queda. Desde então, o Ipatinga caiu para o módulo 2 do Mineiro e hoje está novamente na Série C do Brasileirão. Hoje, a luta é para permanecer na primeira divisão estadual e, para isso, tem no comando o agora técnico Guilherme, ídolo atleticano. O jogo marcará o reencontro do ex-atacante com o clube pelo qual fez 139 gols e é o 7º maior artilheiro da história. Nos 13 confrontos entre Atlético e Ipatinga, com 8 vitórias do Galo, 3 empates e 2 vitórias do Tigre, aliás, Guilherme é o maior artilheiro, com 4 gols marcados. Esse jogo promete. Na semana que vem tem mais Quem é o Adversário. Até a próxima. Tchau! Super Guilherme, ontem todo mundo perguntava pro Mancini, porque jogaram juntos, né? Como é que ia ser esse encontro? O Mancini falou que ele espera que o Guilherme vá muito bem depois de segunda-feira, enfim. Vai ser um confronto interessante também, né? Muito interessante. Saudade do Guilherme também, né? O Guilherme Inclusive em campo, né? Um dos grandes jogadores que a gente viu aí. As marcas pelo Atlético são impressionantes, né? O 7º artilheiro da história do clube. Eu acredito que esse jogo é o decisivo para o Ipatinga, né? O Ipatinga é o lanterna. Muito mal. O Guilherme não vai ter tanto tempo assim para conseguir salvar o Ipatinga. E uma vitória, ou pelo menos um empate contra o Atlético, pelo menos daria um pouquinho de gás para o Ipatinga. O Atlético é um jogo de afirmação, um jogo de tranquilidade, de manutenção. Primeiro jogo já sem o Tardelli, para o Dorival ainda fazer algum tipo de ajuste. É um jogo, ajuste para um e desespero para outro. Agora, um abração para o Guilherme que está acompanhando a gente de Ipatinga, Guilherme, mas a gente já fala que é jogo decisivo para o Ipatinga desde o ano passado no Brasileiro. Sem dúvida, né? O Ipatinga, o ano passado no Brasileiro, começou assim também e caiu para a Série C. O Ipatinga, que sabe o que quer no Campeonato Brasileiro, tem que vencer. Não tem outro resultado a não ser a vitória para o Ipatinga. Agora, vai ser aquele encontro, né? Só que em momentos diferentes, o Guilherme tem muita identificação com a torcida do Atlético, mas agora também está tentando lugar o sol como treinador, que ainda não foi treinador de nenhuma grande equipe. O Ipatinga tem 6 rodadas para conseguir pelo menos 2 vitórias, que é mais ou menos as contas que estão sendo feitas para evitar o rebaixamento. 7 pontos, pelo menos, devem afastar o risco de rebaixamento no Campeonato Mineiro. E vai ser um jogo interessante. O Guilherme já está no bom caminho, tem um caminho certo, né? 3 jogos no comando do Ipatinga, 2 vitórias e 1 empate. Lembrando, vitórias pela Copa do Brasil e empate foi no Campeonato Mineiro. Quem sabe, contra o Atlético, ele começa a dar essa caminhada pro Ipatinga. Pro atleticano, claro, ele não quer que isso aconteça, quer que seja só a partir de segunda-feira.
Então vamos embora. Minas Esportes hoje chegando ao final. Boa tarde, Frederico Jota, Serginho. Boa tarde. Boa tarde. Fábio Pinel, agora vem o Minas Urgente com Paulo Leite, na sequência a Bianca Laje, tudo de bom. Eu volto à noite com vocês no Band de Minas, falando mais de futebol. Estou te esperando amanhã aqui no Minas Esporte, às 12h30. Tchau.